Boa galera chegando. Eu tô com alguns sistemas aqui ligado. O Play 3 aqui para rodar um Play 1. E tô também com o Play 2 aqui. E na verdade a minha ideia hoje é falar sobre videogame desbloqueado. Quais que são os melhores? E não apenas falar só de alguns, mas tentar falar do máximo que eu conheço, né? Tem alguns que eu nunca tive e sei que tem uma cena bem legal, bem top, que é o Dreamcast. O Dreamcast é um que a galera faz muita montagem de jogo e homebrew e é bem da hora, mas esse eu nunca tive, então não posso falar. Outro que eu pesquisei assim que até me surpreendeu, eu não sabia que ele era tão legal. Eu até fiquei muito interessado em adquirir um. É o Xbox clássico, tá? E tem muita coisa com ele também. Ele também é o assim como o Dreamcast, se eu não me engano, o Dreamcast também ele tem um lado o Xbox eu tenho certeza que ele é quase um PC assim, né? E o Dreamcast, se eu não me engano, também vai por esse lado, né? Dá pra rodar Windows, bom, enfim. Como eu não conheço tão bem os dois, então eu vou pular eles, né? Eu tô aqui com o Play 3 ligado, né? E o Play 3 pra mim, cara, é um dos desbloqueios mais tri que tem. Porque abre muitas possibilidades, dá pra fazer muita coisa, dá pra rodar muita coisa. Então o Play 3 é um dos mais top que tem, sem dúvida. Outro desbloqueio muito legal, muito top, é o Wii, né? Eu faço bastante vídeo aqui sobre o Wii também. E o Wii, assim, é sensacional, né? A quantidade de emulador que dá pra rodar nele, duas bibliotecas nativas, né? Que a gente desbloqueia e fica, né? Só pegar e baixar o joguinho e ser feliz, né? Que é a biblioteca dele mesmo, do Wii, e a biblioteca do GameCube. Aí fora todos os emuladores que roda perfeito. Tem uma cena muito ativa, né? Eu acho que o Wii é uma das cenas mais ativas no YouTube. Apesar de não ter tantos canais assim que falam sobre o Wii, mas tem canais grandes, né? Tem canais grandes e top dedicados ao Wii, e eu tenho certeza que é um dos melhores videogames assim com desbloqueio. Ainda nessa pegada do Wii, tem a continuação dele, que é o Wii U, que é basicamente o mesmo sistema, né? Talvez até melhor o desbloqueio do Wii U, né? Então também é um videogame muito top para desbloquear. Aí o pessoal até pode falar, mas não é um videogame tão legal e tal. Cara, mas depois que ele desbloqueia, ele fica muito top, porque abre muita possibilidade nele. Basicamente dá pra rodar tudo da Nintendo até ele, né? Digamos assim, não dá pra rodar o 3DS e o que teve de jogo novo no Switch, né? Mas se a gente parar e pensar que o Switch também tem um monte de jogo dele, então um monte de coisa que dá pra fazer no Switch, dá pra fazer nele também. Então é bem interessante o Wii U. Eu acho que é um videogame bem subestimado. Bom, além do PS3, do Wii e do Wii U, agora eu vou continuar nessa coisa de subestimado, é o PS Vita, né? O PS Vita é outro que é muito subestimado, porque tudo bem, ele teve uma biblioteca mais fraca e tal, mas depois que você desbloqueia ele, abre um mundo de possibilidades, né? Dá pra rodar Play 1 perfeito, né? PSP perfeito nele. Dá pra rodar um monte de emulador.
Claro, tem muita coisa que não roda perfeito, mas o poder dele é capaz de rodar alguns jogos de Dreamcast. Então é um videogame muito potente, com muita possibilidade mesmo, né? E eu acho que assim como o Wii U, ele é muito subestimado. Outro videogame que é muito top para desbloqueio é o 3DS, né? É muito top, muito fácil de desbloquear. Muito jogo, ele roda DS perfeitamente. Então fica muito da hora. Tem muito jogo, é muito fácil de baixar jogo nele. Dá pra baixar jogos direto dele com QR Code. É bem legal de fazer. É um pouquinho lento, né? Mais rápido pelo PC. Mas de repente o cara tá com o videogame aí, não tá em casa ou não tem PC em casa, consegue baixar o joguinho direto do celular ali, né? Claro que isso dá para fazer de outras formas também, como FTP e tal. E mas é uma forma bem interessante assim, principalmente para quem está começando o desbloqueio, né? Outro que eu não falei ainda é o PS2, né? O PS2 é um videogame com uma cena muito forte, né? Aqui no Brasil principalmente, o PS2 é o videogame mais falado aí no YouTube, eu não tenho nenhuma dúvida. Uma cena fortíssima de OPL, né? Canais gigantes aí do YouTube praticamente dedicado a ele, né? Então o PS2 também é muito legal, muito top. A possibilidade da gente rodar aí o Pop Starter também, que né, rodar Play 1, é muito legal. Outro videogame que eu acho que vai crescer muito no desbloqueio, ele já tem um desbloqueio forte. E isso já é de anos, né? É o Xbox 360. Mas eu acho que agora com a cena do Exploit aí, a tendência é que cada vez mais melhore o videogame. E eu sei que o RGH tem há muito tempo e já é um desbloqueio bem desenvolvido, né? Bem top. Mas eu acredito que com o Exploit aí vai surgir novas possibilidades. Deixa eu ver outro que eu tenho aqui. O Switch, né? Switch CFW aí, então com mod chip roda tudo, né? Dá pra fazer tanta coisa no Switch, né? Dá pra rodar Android no Switch, então é um videogame muito forte também no desbloqueio. E deixa eu ver aqui. Aí a gente tem as fitas EverDriver, né? Que eu acho que é válido falar. Claro que eles são é um pouquinho mais caro, assim como alguns aí que eu citei, né? Por exemplo, o Switch, eu tenho o V1 aqui que ele é por exploit, né? Então, por soft mod, né? Então, eles para mim saiu de graça o desbloqueio, né? Mas o Switch tem o chip, né, para modificar, né? Assim como o Play 2 também tem, né? Mas hoje em dia nem é até desnecessário o desbloqueio do PS2, até porque é difícil de encontrar videogame bloqueado. Mas segundo, se a gente encontra videogame bloqueado, hoje é perfeitamente possível desbloquear ele diretamente via memory card, né? Coisas que antigamente não tinha ou era bem pouco disseminado, né? Enfim, aí 64 que eu tenho aqui, Super Nintendo, eu uso EverDriver, é muito legal assim, né? Porque a gente tem toda a gameoteca, a gente tem todos os jogos ali, né? Toda a biblioteca de jogos disponível numa fita só, porém ela tem um custo, né? Outro também que é um desbloqueio legal, mas envolve um custo é o PlayStation 1. PlayStation 1, né? A gente sabe que alguns modelos aí tem o Psy-O, né? E X-Station e tal.
Mas a maioria, eu acredito que a maioria dos Play não, né? Não sei se é a maioria, mas uma boa parte não tem, né? Eu tenho aqui o PlayStation 1, mesmo o PS1, que é o modelo Slim. E já bateu várias vezes na trave para mim comprar um Fat, mas nunca acabei comprando. O meu Slim tá com um leitor bom, então isso me afasta às vezes de pensar muito em Psy-O, né? Até porque eu rodo de outras maneiras aí. Então o PS1 é essa coisa, né? Ela é um mod chip, né? O desbloqueio. Porém a gente fica meio assim, porque né, daqui a pouco pode dar um problema no leitor, né? Mas é um desbloqueio válido também, né? Hoje em dia também existe, igual o Play 2, existe a possibilidade de um Play 1 bloqueado ser feito desbloqueio direto com memory card. Envolve um Play 2, inclusive, para fazer esse desbloqueio. É bem doido esse desbloqueio. Mas funciona muito bem. E por fim, outro videogame que eu tenho aqui, que é um desbloqueio um pouco mais limitado, mas é um Gold Rain, né? Que é o meu PS4. Mas é muito bom também, né? Roda tudo nele. E bom, não sei se eu não citei outros videogames que eu não tenho. Poderia ter citado o DS, o PSP, né? Os Game Boy. Outros videogames com fita, né? Pra gente botar Everdriver, que também são bem legal. Mas dá pra fazer tranquilamente um rank aí dos melhores videogames desbloqueados, né? Tem o PlayStation 5 hoje que também também desbloqueia, né? Não são todas as firmware, mas a maioria acho que já desbloqueia. Eu não tô acompanhando, mas na última vez que eu vi tava até na 12, se eu não me engano. Até na firmware 12. Então, eu acredito que desbloquear o videogame é sempre uma possibilidade a mais, né? Especialmente quando a gente pega uns videogames aí que foram meio ruins, na verdade, meio refém de algumas coisas, como o Wii U. Eu diria que até o próprio Wii, né? Que a gente ficou refém por tanto tempo do Wii Remote, e hoje em dia é possível jogar com um controle Bluetooth, um controle tradicional, digamos assim. Isso é sempre muito legal, né? Quando abre os horizontes do próprio videogame. E as homebrew eu acho muito legal, né? As possibilidades a mais, rodar um emulador, rodar um jogo hackeado. Então tudo fica legal, né? De se fazer e de se ter, na verdade, né? Eu particularmente eu gosto muito, sou um entusiasta da cena homebrew. E eu queria fazer mais vídeo assim, falando sobre gambiarras e sobre possibilidades, né? Eu acho muito legal isso. Então hoje aí foi mais um vídeo de bate-papo mesmo. Tá bom? Obrigado aí.